muitos os judeus que estavam ali, nesse lugar da psicanálise em Viena e pela Europa, né? Porque vinham os russos, muitos russos vieram para participar com Freud. Como eu falei no nosso encontro passado, né? A Spielheim, ela é a primeira psicanalista russa que leva a psicanálise para a Rússia, antes, né, de acontecer a guerra civil na Rússia, que foi em 1917, que inicia esse processo todo dentro da Rússia. Então, assim, a Europa estava vivendo a peste, né? A peste mesmo, que é a peste da psicanálise. E aí, em 1960, 62, eles fazem esse filme. Então, eu propus esse filme pensando nisso, aquele tempo praticamente pós-guerra, pós-segunda guerra, o que estava sendo pensado, como podia trabalhar a psicanálise, como podia trazer, como eles trouxeram o Freud, né? E aí eu sugeri o Freud, esse agora da Netflix, da série da Netflix, que tem muitos comentários sobre. Está muito comentado, então as críticas foram violentas, eu não sei quem pôde assistir, se alguém assistiu, se não assistiram, assistam, está muito interessante essa série. Então eu vou tentar falar sobre esses dois tempos, de que maneira a psicanálise vem para o cinema, a psicanálise vem para a televisão, a psicanálise vem para as pessoas. Como se fala de Freud? Quem é Freud, então, né? Eu fiquei pensando nisso. Até porque a série eu gostei muito. Então, eu tenho uma posição até diferente de alguns colegas psicanalistas que eu já escutei, que eu já conversei, enfim, né? E esse engessamento que muitas vezes tentam dar para o inconsciente. Então, eu quero falar muito sobre isso, eu quero trazer esse tema da série. E ontem até eu revi novamente Freud Além da Alma. Eu já tinha assisti quando eu pensei em trazer para cá, e ontem eu quis rever Freud Além da Alma, e a série, como eu sou viciada, né, eu assisti já 3 vezes, então assim, tá, tudo bem, né, a pessoa, quando gosta, ela gosta, não faz cerimônia. Então, eu vou falar um pouquinho, trazendo, assim, esse Freud escrito, né, de algumas biografias, eu até vou mostrar para vocês, quem quiser. Aqui eu tenho um livro que é do Emílio Rodrigues, que é um psicanalista espanhol. Foi a melhor biografia que eu já li do Freud, que vocês estão podendo ver? Estão podendo ver? Emílio Rodrigues, são 3 volumes. 2, 3. Aliás, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. São 3 volumes da obra. E aqui, nesse trabalho, o Emílio Rodrigues faz uma coisa maravilhosa. Ele vai trabalhar desde, assim, onde Freud nasceu. Freud nasceu na Morávia, em Freiberg, no dia 6 de maio de 1856. Como era essa condição de vida, onde ele nasceu, o casal Freud, né, tanto a Amália quanto o pai, Emanuel, era assim, porque o pai ele tinha 20 anos mais do que a mãe, né? E ele vinha de uma família onde eles plantavam o algodão e teciam, então eram tecelões, né? O avô do Freud era rabino, e eles tinham, então, essa missão de tecer. E o pai do Freud,
era esse cidadão que viajava os meios da época, né? Viajava a cavalinho, de charretinha, indo de lugarzinho em lugarzinho, vendendo os tecidos, né, que eram fabricados pela família Freud. E o pai do Freud nunca foi um homem que manteve, né? O pai dele era um rabino, dentro do rabinato, mas o pai do Freud, como o Freud sempre descreveu, que o pai dele era um livre pensador. Meu pai é um livre pensador. Ele não seguiu assim os ritos, né? Dentro da questão da religião hebraica, ele não seguiu. E aí, ele, como um livre pensador, ele se casa uma vez. Nesse primeiro casamento, ele ficou viúvo, teve 2 filhos, que, inclusive, esses 2 filhos dele teriam a idade da Amália, da mãe do Freud, quando ele se casa com a Amália. Depois ele teve um outro casamento nesse meio, que ficou uma coisa daquilo do não dito, que o Emílio Rodrigues vai trabalhar isso. Não se sabe o que aconteceu. Nesse segundo casamento ficou assim, um não dito mesmo, que essas questões de família, para a psicanálise isso é muito importante, isso do não dito, isso daquilo que está oculto, isso daquilo vai retornar como, né? Como retorna, por isso uma análise tem isso de escavar, de fazer a escavação, né? Para falar principalmente desses não ditos. Então, não se sabe se ele... O que aconteceu? Sabe-se que talvez essa mulher não tenha dado filhos a ele, né? Oi, Bruna. E ele vai, então, fazer esse... Não se sabe se separou, se ela morreu, não se sabe dessa história. Sabe-se, então, que o pai do Freud, fazendo essas viagens para vender, ele era o comerciante da família, no caso, encontra essa jovem, Amália, com mais de 20 anos de diferença de idade. E quando ele vai comunicar a esse avô, Jacó, que era o pai, né, do pai do Freud, quando ele vai comunicar, esse senhor praticamente infarta e morre. Então, ele era a ovelha negra da família. É isso que é interessante prestar atenção, o pai do Freud. Tem um detalhe aí que eu quis trazer. As condições de vida foram muito precárias, né? Eles vão viver numa casa, mas bota a casa ali, eu mandei umas fotos para, mas é a casa do nascimento onde o Freud nasceu. Vamos aqui com uma imagem, então. Freud nasce nessa casa, então. O que eles fazem nessa casa? Isso é na Morávia. Hoje pertence a... Não, essa é em Londres. Volta mais. É uma casa bem velhinha. Não, essa é Londres. Ai, cadê a casa? Você esqueceu? Tá chegando, volta. Bom, então, ele nasce, não achou a casa, não. Ele vai nascer nessa casa, e nessa casa eles alugam um quarto numa família que já era, assim, há 30 anos vivendo nessa casa. Mas essa não achou a casa. Eles vão alugar essa casa, então, eles ficam 30 anos. Essa casa está dessa família há 300 anos, uma família também judia, onde, nessa casa, eles eram ferreiros, também eram judeus, de origem hebraica, e vocês sabem que os judeus, eles tinham muito isso, né, de fazer esses serviços bem, então eles eram ferreiros. Eles alugam uma casa. Freud nasce, então, nessa casa,
E ele brincava, né, com o senhor que fazia os trabalhos em ferraria, e olha só que bonito que o Emílio Rodrigues vai falar. Eu vou ler aqui para vocês. Ele vai dizer assim, o Emílio Rodrigues, né, que a senhora dessa casa, ela disse que o Freud nasceu, ele era um menino muito lindo quando nasceu, de cabelos muito negros, robusto, né? E nesse nascimento dele, a família se chamava família Zajic, né? Que eles eram mestres em serralheria. Então, nasceu nesse dia 6 de maio de 1856, uma criança extraordinariamente ativa, já ao nascer, né? Que era desenvolvida, que os olhos eram muito negros, o cabelo era... a casa. Essa é a casa. Obrigada, Nazé. Aqui, ó. Família Zajic. Eles alugaram um quarto nessa casa. Então, ele nasceu. E o nome que foi dado era Sigismund, que vai aparecer na série. Na série vai aparecer esse nome, a gente vai falar disso. E aí, o que acontece? Essa senhora, né, depois ela vai falar, ele nasce, né, sob o símbolo do ferro e do fogo. Nessa casa onde se fazia a ferraria, com muito fogo. Então, ele nasce no signo do ferro e do fogo, esse menino, e ele fica morando nessa casa até os 5 anos. Então, era uma criança que ficava, né? Ele brincava ali, depois ele tinha interesses ele tinha muitos interesses em tudo, era curioso. Então, tem essa descrição da infância dele que está nesses 3 volumes do Emílio Rodrigues, que é muito interessante. Então, eu recomendo quem tiver interesse. Bom, então, voltando para esse tempo que aí a mãe, né, a Amália, tem essa diferença de idade tão grande, ele é o primeiro filho, né, dessa família. Na história da família, vocês sabem que, por questões das perseguições que haviam, as perseguições judias que houveram, da Inquisição, né, todas as perseguições da história, todas as perseguições. Se a gente voltar lá para o ano 1100, né, na Inglaterra, com o Henrique II, o rei Henrique II, a gente vai saber que o João Sem Terra, que era filho do Henrique II, ali, eles já começaram uma perseguição severa, quase muito parecido com o que o Hitler não foi nem uma inspiração do Hitler, ele vai repetir uma história que já aconteceu lá no ano 1100 na Inglaterra. Os judeus, então, eles fazem um êxodo, vão todos, né, para a região ali da Espanha, Portugal, e eles vão migrando, embora a família Freud tenha vindo do leste europeu, né? E como as perseguições sempre foram muito acentuadas para essas famílias, né, de judeus, o que acontece? Eles vão precisando trocar de nome. Então, também no livro do Emílio Rodrigues, ó, que lindo, aqui ele está com mais ou menos 10 anos, né? Esse é o pai e o Freud. Essa foto é bem conhecida, bem famosa. Ali eles já tinham se mudado para Viena, que também em Viena eles foram viver em lugares ermos, em guetos, em condições muito precárias. A vida do Freud, da infância até quando ele constrói, quando ele faz, a vida dele é muito difícil, financeiramente falando. Então,
E aí, o que aconteceu? Essa família teve que trocar de nome. Eles tinham outros sobrenomes, mas eles foram escolhendo o nome, foram isso assim no ano de 1600, mais ou menos. Eles foram migrando também para a Morávia, para essa região, e foram trocando de nome. E numa história de ajeitar o nome, o sobrenome, eles escolheram o sobrenome Freud. E o significado, eles escolheram pelo significado, né? O significado Freud é feliz. Então, olha os significantes que vêm passando, né? Aqui as psicólogas, os psicanalistas, né? Então, esse significante. Tudo isso está na obra do Emílio Rodrigues. Depois eu mostro de novo para quem está chegando agora. Então, eles vão trocando de nome e... Só uma dúvida, em que idioma? Alemão. Alemão, Okay. No alemão, eles passam para o nome, então, Freud. E Freud, de fato, no alemão, ele tem esse significado de feliz, tá, Lu? Muito boa a tua pergunta. Então, o que aconteceu? Ele vai, então, o pai, nesse período, né, o trabalho do pai, logo depois que o Freud nasce, o que aconteceu? O pai não tem mais essa produção, o avô morreu, o avô, né, o avô do Freud morreu, a família não está mais nesse ramo de tecelagens. E eles estão sem meios de sobrevivência, né? E aí o pai do Freud, praticamente sem recursos financeiros, vai para Viena tentar a vida. Então, assim, na verdade, já muito cedo mesmo, o pai do Freud não tem mais recursos para a manutenção da família. E aí nascem filhos, outros filhos na verdade, são o Freud, 3 irmãs mulheres e mais um rapaz. Então, são 6 filhos, né? Não, 5 filhos. E em condições, assim, muito, muito precárias. O que acontece com tudo isso? Tem uma aposta muito grande sobre esse filho. Quer dizer, uma aposta, assim, ele tem que dar certo. Então, também tem aí, né, um significante isso do Salvador, meio assim, né? Vocês sabem que também na história dos hebreus, né, embora eles não fossem praticantes, a mãe era praticante, né? Mas eles não eram, o pai não era esse praticante que fazia o Shabá, que vivia todos esses ritos, né? Então, eu lembro até que eu tenho uma amiga que hoje mora em Paris, e ela é judia, e ela seguia todos esses ritos. E quando ela estava grávida, ela revelou a mim uma coisa muito interessante. Ela disse: Helenice, por mais que eu queira, ou que eu não queira, grávida agora do meu filho, e ela já sabia que seria um menino, eu tenho sempre a sensação que ele vem como o Messias. Então, isso da questão hebraica, isso da questão, né? Será que vai nascer o Salvador? Será que teremos aqui um Messias? Então, Freud vem nesse lugar, nessa família, como aquele meio assim, o Salvador, né? O Messias, aquele que vai dar conta de todo um cenário familiar muito dramático em termos de subsistência, né? Bom, na faculdade, ele sempre foi um aluno brilhante, né, porque, claro, com essa sina, né, nem poderia ser muito diferente. Ele é um aluno, assim, brilhante, ele é um aluno que vai responder a esse desejo que está ali, né, embutido na família, embutido nele. Então, as notas sempre são muito boas e tal. Porém,
sempre com essa sina, né, dentro das universidades, da universidade em Viena, onde ele estudou, de que ele, esse judeu, né, ele não queria seguir, ele queria entrar numa outra área da medicina. Ele queria ser, assim, mais assim, no sentido cirurgião, a questão mesmo do coração, mas não podia. Dentro da medicina, dentro desses campos, quando se era judeu nesse tempo, na universidade, você tinha 3 ou 4 coisas que você podia escolher. Você não podia fazer aquilo que você queria. Olha só, gente. Olha só, né? Então, ele vai optar pela neurologia. Dentro da medicina, ele vai optar pela neurologia, que era o que estava estabelecido assim. Isso pode, né? Isso pode fazer, isso não pode fazer. Então, ele vai optar pela neurologia e, claro, se torna um neurologista, né? Bom, aí também, então, aí aparece no filme, vamos voltar um pouquinho para o filme, Além da Alma, que ele conhece a Marta, né? A Marta é a esposa. Tem uma fotinho da Marta aí para nós? Eu vou ter que mudar o meu ventilador de lugar, senão eu não vou conseguir levar até o final aqui a fala. Só um minuto, pessoal. Senão eu não vou conseguir levar até o final. Está em cima de mim. Obrigada. Estava calor e eu deixei o ventilador ligado. E agora está esfriando, mas já deu certo. Então, ele conhece a Marta, né? O irmão da Marta, eu sei que eles têm um parentesco ali, a irmã do Freud, a Marta Bernays, né? Não, essa não é a Marta. Essa não é a Marta, essa é a filha do Freud. A Marta é bem no começo. Mais por trás. Essa é a Amália, é a mãe. A mãe do Freud ali. Essa é a mãe do Freud velhinha. Volta, pode voltar, mas pode voltar. Isso é ele velhinho, tá. Então, ele está com essa que eu trabalhei a vez passada, que é a Sabina Spielheim, que é a psicanalista russa. A Amália é bem jovem, bem bonita, estão os dois um do lado do outro. Bom, então ele vai para... ele está nesse esquema da universidade. Essa é a filha que morreu, a Sofia, que morreu, que foi assim, quando ele vai escrever sobre... essa é a Marta. Essa é a Marta Bernays. Então, eles se conhecem e o irmão da Marta vai ser noivo da irmã dele. Eu sei que tem um parentesco aí que não dá certo, depois para um casamento, para se manter como um casamento, mas tem uns laços aí, que é por aí que daí a Marta eles se conhecem. Então, ele conhece a Marta, mas ele não tem condições de casar, e a Marta não mora. A Marta mora num outro lugar, mora longe, né? Mora na Alemanha, em um posto da Alemanha, ele está em Viena, e eles, então, ficam nessas correspondências famosíssimas, né? Que, inclusive, no Google é só baixar as cartas traduzidas maravilhosas, que são as cartas da vida, da relação deles, que foi por muitos anos. O Freud, daí, nesse momento, ele já concluiu a universidade e ele consegue uma bolsa, né? E nessa bolsa... uma bolsa de estudos, em função das notas dele, ele vai, então, escolher Paris, né, lá com o Dr. Charcot, porque o Charcot era, nesse tempo, a estrela, né, máxima da psiquiatria.
ele estava descobrindo técnicas fabulosas, ele estava assim, ele era o bambambam bam, bam naquele tempo. Então, Freud fica com o em Paris, estudando com o Charcot, e fica encantado com a questão da hipnose. Nesse momento, ele está muito encantado com a questão da hipnose, que o Charcot está trabalhando com as histéricas, né? 1882, 83, ali que ele já, daí vai até 85, né? Mas ele tá ali nesse momento começando a cair fichas do que mais ou menos ele está querendo fazer, delineando para a vida dele, né? Então, com o Charcot, ele que aparece daí no filme Além da Alma, aparece ele, o Dr. Charcot, e o Emílio Rodrigues, que é desse livro que eu comentei com vocês, que tem esses 3 volumes, né? O Emílio Rodrigues vai dizer que o Charcot ficou assim, o Charcot gostou muito do Freud, e o Charcot tinha uma filha, e convida o Freud para alguns saraus, alguns eventos à casa dele, na intenção de apresentar essa filha do Charcot, para o Freud, já pensando que ali poderia ter algum romance, alguma coisa. Mas o Freud já tinha conhecido a Marta, né, que inclusive tem os nomes, né, Marta, Amália, esses nomes né, que a gente vê que eles vão se somando na nossa vida, e você vai fazendo escolhas amorosas de pessoas, muitas vezes com as letras e os significantes. Então, ele conhece, e o Charcot ficou também um pouco desapontado quando ele não deu muita atenção para a filha do Charcot. Isso está no livro do Emílio Rodrigues. Bom, ele retorna em Paris. Vejam bem, detalhe importante. Em Paris, ele vai descobrir ali a questão da cocaína, né? Então, sim, né, como está na série, vamos começar a trabalhar um pouquinho a série, eu vou fazendo assim junto. Na série, aparece um Freud que toma, ele mistura na água cocaína, né? Eu acho, foi uma dedução minha, que o diretor, o Marvin Krier, o Marvin, que é o diretor da série, é o roteirista da série, colocou como algo para ser bebido, porque o injetado ia ser muito agressivo, né? Injetar a cocaína, como de fato Freud fazia, e ele recomendava a cocaína como injetada. Então ele achou que descobriu assim a América, né? Por quê? Porque até então, e ele como neurologista já estava formado, né? Até então só haviam remédios nessa área neurológica para baixar a excitação do sujeito. Então ele passa a ser assim, né? Ele fica muito conhecido depois disso, porque é a primeira vez que é pensado uma medicação como estimulante do cérebro, e não como para baixar os níveis, né? Que até então, ali, os psiquiatras da época, tudo, eles estavam muito preocupados com isso de baixar a tensão, medicação para tirar a excitação, até porque lidar com as histéricas e surto e etc., tinha que diminuir. E ele, nas pesquisas dele, ele vai achar que então encontrou um remédio que, se você está inibido, se você está triste, se você está deprimido, se você está, enfim, você, né, vou me sentir estimulado. Então, a cocaína é de fato isso, e tem essa função, e ele achou que tinha descoberto, assim, algo muito interessante. Inclusive, ele envia pelo correio para Marta, descrevendo, olha, Marta, é assim que tem que fazer, distribua para as suas irmãs, para a família, manda para as irmãs dele a cocaína,
foi, assim, uma coisa de um momento muito, muito importante na vida do Freud. Inclusive, quando a gente vai visitar o museu, quando eu estive em Viena, lá está o frasco, né, que é uns frascos, assim, está o frasco e está toda a história mesmo, assim, que de fato, Freud consumiu cocaína, ele injetou cocaína, mas ele não tomou cocaína, como na série aparece ele tomando cocaína. Eu achei mesmo que o diretor da série deve ter pensado que era muito agressivo ou alguma coisa assim, ficar expondo o cara injetando, né? O Freud injetando. Eu achei que foi um recurso técnico aí que eles utilizaram. Enfim, passando um tempo, ele volta a Viena, muito impressionado com a questão da hipnose, tenta fazer hipnoses, mas o Freud foi sempre um péssimo hipnotizador. E depois ele mesmo, além de estudando, ele não tinha aquele poder, aquela facilidade que outros tinham com a hipnose. Ele sempre foi, e ele foi se desiludindo até com ele mesmo, porque ele foi entendendo que ele não era um bom hipnotizador. Mas ele inicia, e aí daí ele vem com o primeiro consultóriozinho dele, e, gente, o consultório dele, antes de ele ir para Bergaz, que depois a gente vai ver ali a Rua da Bergaz, tudo para vocês eu vou mostrar, ele ficava com um consultório, às vezes entrava um paciente por semana. E ele já estava casado, Marta já tinha, acho que, uma filha e já estava grávida de outro, enfim. E ele estava, assim, era isso, a realidade. Então, assim, às vezes ficava assim, uma semana, um paciente, 2 pacientes na clínica dele. E nesse momento também, ele conhece o Dr. Breuer, que foi, assim, grande amigo dele, o Dr. Breuer, que aparece na série e aparece no filme Além da Alma, né? Aparece o Dr. Breuer, que já era um médico estabelecido, que era um médico mais velho, bem mais velho do que ele, estabelecido, e judeu. E o Breuer gosta muito do Freud, o Breuer gosta muito de discutir, assim, de trazer temas para, né, para discorrer junto pela inteligência dele. E como a vida era, de fato, muito difícil, e o Breuer já vinha de família, de uma situação financeira favorável, médico estabelecido, vivia bem, morava bem, etc. Então, eles tinham um rito, o Freud e o Breuer, que eu não sei se era sexta-feira, acho que era sexta-feira, o Freud ia à casa do Breuer, tudo isso está no livro do Emílio Rodrigues, viu? Por isso que eu recomendo. Ia à casa do Breuer, tomar banho, porque ele não tinha em casa recursos para tomar banho, jantar, fumar o charuto, os dois fumavam o seu charutinho, e ficavam conversando sobre os assuntos desses temas da hipnose, das doenças, né? Porque eles estavam trabalhando no mesmo hospital, tinham se formado na mesma universidade, eram judeus. E então era assim, o encontro semanal do Freud com Breuer era esse. Eu acho que era sexta-feira esse dia, que ele ia na casa do Breuer, e aí ali tinha então todo esse ritual, o banho na casa do amigo, o jantar, o licor, o charuto e a conversa sobre vamos falar de. Nesse momento, muito interessante, acontece que tem uma foto que... Não, esse é o Fliss. Esse não é o Breuer. Esse é o Fliss. O Breuer está naquela foto que tem todos juntos ali, aquela turma.
Bom, essa foto é interessante, porque essa foto, gente, presta atenção, é o pai do Freud, a mãe, os filhos, os genros, as noras e as irmãs, toda a família. Dá para ver bem o Freud ali, né? A Amália, toda a família aqui. É um pouco antes do pai do Freud morrer, essa foto, né? A Amália, a Marta, as crianças, já alguns netos, todo mundo ali. Essa foto é bem interessante, bem bonita essa foto. Então, o Breuer, ele está atendendo um caso, e aí que começa a nascer, né? Esse contato é um marco muito importante, né? Que eu acho que é assim. Ele está atendendo um caso de uma paciente que se chamava Marta Pappenheim. E antigamente, o Breuer também estava nesse momento de escutar, interessado em ouvir, mas fazendo as hipnoses que o Freud traz para Viena, as práticas e os ensinamentos de como se hipnotiza, o que faz com a hipnose. Né? Então, esses outros doutores aprendem com ele está meio que, né? Trazendo uma técnica nova, que é a famosa técnica da hipnose. E o Breuer está começando também, junto com o Freud, trocando esse momento. Então, o Breuer está atendendo uma paciente que se chama Marta Pappenheim. E eles iam à casa dos pacientes. Né? O Breuer vai à casa da Marta, está atendendo e tal. E a Marta tem uma série de... essa Pappenheim, que depois o Freud vai escrever sobre o caso, o famoso caso da paciente chamada Ana O. A Ana O é a Marta Pappenheim. A Marta Pappenheim tinha uma questão de que ela não enxergava, mas não era um problema de visão, por exemplo, assim, com algum complicador na situação biológica. Era que ela perdeu a visão. Depois, ela teve também uma paralisia nas pernas. Então, foram, assim, uma soma de questões que ela foi apresentando. Depois, ela só falava acho que em inglês, não falava mais em alemão. Ela veio trazendo uma série de situações, né? Era também de uma família judia, Pappenheim, de uma família de um padrão, de um nível socioeconômico muito alto, em Viena na época, e também com um sistema de educação muito vitoriano para as meninas. Então, era assim, além de ser judia, de ter uma série de questões ali, era assim, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, para as moçoilas da época, tudo muito vitoriano, 1880, né? Ainda isso era uma questão. E essa moça começa com uma série de sintomas muito estranhos, e o Breuer está ali hipnotizando ela e tal, quando, de repente, começa a haver uma questão transferencial dessa relação médico-paciente. E o Freud está junto com o Breuer, estão ali pesquisando, estão ali estudando o caso, estão ali tentando ver o que está acontecendo e tal, e ele teria sido, assim, né, quase como uma supervisão. Eles estão ali, né, o Freud é quase um supervisor do Breuer. Né? O Breuer traz as questões, eles discutem, já começa todo um esquema de supervisão, de transferência e tal. O que acontece? Essa moça começa a fazer uma transferência amorosa com o Dr. Breuer, amorosa. E aí a esposa do Breuer, ela manda flores, ela manda bilhetes para a casa do Breuer, ela chama o Breuer de madrugada, a família tem que buscá-lo, ela
ela está assim numa total tomada por esse amor transferencial com o Breuer. E a esposa do Breuer entra numa questão que, opa, o que está acontecendo? E o Breuer, para salvar o casamento dele, propõe, então, que vai fazer uma viagem até Veneza, vai para Veneza, uma lua de mel com a esposa, para reconquistar o casamento, para salvar o casamento, e aí o Freud diz, escuta, mas você não pode deixar a tua paciente assim. E aí os dois entram ali, não, então você toma conta dela. O Freud entra na história. O Freud passa, então, a assumir esse lugar do Breuer junto à Marta. No momento em que, isso está bem marcado no filme, no momento em que o Breuer está prestes a viajar, ela simula, né, uma gravidez pseudociese, ou seja, uma gravidez psicológica, uma gravidez pseudociese, ela simula. E aí a família vai buscá-lo, ele tem que voltar, ele tem que vir, ele tem que atender, e ela está ali falando que está esperando um filho, que vai ter um filho, que tem um filho, que vai ter um filho, etc, etc, etc. E aí o Freud, opa, o que está acontecendo aqui? Que amor é esse? Que transferência é essa? E aí ele recomenda ao Breuer, vai, passeie, faça sua viagem, mas quando você voltar, nós vamos ter muito a conversar sobre esse fato. Esse fato, ele vai dizer, é de total importância ao tratamento. Ele começa a perceber, então, que ali tem um amor de transferência, tem uma transferência amorosa que se instala entre médico, entre psicanalista e paciente. Né? Que depois, na obra toda, e nós como psicanalistas sabemos que a transferência, esse amor construído, é um falso amor, é um amor construído, que ele é a mola mestra do trabalho transferencial. Se não se instalar esse amor de transferência, que depois o Freud vai chamar neurose de transferência, porque nessa neurose vem todos os afetos, emoções, sentimentos, é um pacote, é um kit do paciente ele vai trazer, e o psicanalista vai estar nesse lugar de, como diz o Lacan aí, emprestar o seu corpo, né? Horas vai ser o pai, horas vai ser o tio, horas vai ser o namorado, horas vai ser a mãe, horas... No tempo do trabalho, nessa escavação subjetiva, que é uma escavação, né, vem esse material, e esse material é a mola mestra do tratamento. E isso é a ficha, né, que cai para o Freud. Ele, opa, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma pérola. Ele descobre essa pérola, e a partir daí, então, ele começa a entender que o tratamento psicanalítico ainda não tinha o nome psicanálise, ele começa a perceber. Então, ele assume esse lugar do Breuer, e aí, então, começam a ter uma outra direção, né, para esse material. Vai abandonar a hipnose, ele abandona a hipnose. Até no filme tem uma cena interessante, no filme Além da Alma, tem uma cena que ele está tentando hipnotizar a Marta, que está com outro nome, tá tudo misturado, né? Ela tem o nome de Cecília, mas na verdade, no filme Além da Alma, ela tem esse nome. E uma hora ele não consegue, ela diz não está dando, e daí ele puxa a cadeira e diz, bom, então vamos fazer diferente. E você vai falando aí, eu sento atrás de você e você vai falando. Tá representado
no filme dessa forma. Como o diretor pode ir colocando, né, um material para ilustrar como esses fatos foram se dando, né? E aí ele vai numa pesquisa intensa com essa questão, né, dessa gravidez pseudociese dela, e vai desmembrando isso até ele vai percebendo tudo isso que está mesmo né, na questão da feminilidade, quando ele vai trabalhar a feminilidade, os textos dele, nessas operações, né, que a filha menina, ela está ali no lugar de ter um filho do pai, né? E aí, bom, esse material até hoje é assim, né? São pérolas para nós, psicanalistas, né? Freud está trabalhando ali, isso que vai trazer, então, de quem é esse filho? O Breuer estava no lugar do pai, ela está trazendo o Breuer no lugar do pai. Revejam o filme, quem já viu, quem não viu, vá assistir, porque ali ele está desvendando essas questões, né, da feminilidade da mulher. Então, a questão da histeria, né, a questão do falo, essa operação, né, que é uma operação também, que depois ele vai dizer, não é desejo de filho, é desejo de falo. Ele vai fazer uma operação assim, mãe X, né, filho, mãe falo filho, né, para falar da feminilidade. Está na obra dele. Então, no filme, isso está sendo desenhado, vai se desenhando dessa maneira. Muito interessante. Então, ele vem por aí, ele abandona a hipnose, e aí ele começa, ele teve decepções muito, muito grandes com a questão da cocaína. Teve um grande amigo dele que era viciado em morfina, era viciado em morfina, ou heroína, era viciado, que também era judeu, que também era amigo dessa área médica e tudo, e ele recomenda a cocaína para esse amigo, na intenção de ajudá-lo a sair do vício, acho que é morfina, heroína, não me lembro. Ele sair do vício que ele estava, daí esse amigo sai desse vício e acaba ficando viciado em cocaína. Quer dizer, esse é um outro tema muito interessante, porque quem tem essa né, essa questão de mergulhar nesse mundo do vício, e não importa se é heroína, cocaína, maconha, álcool, tem ali algo da castração, algo dessas elaborações que estão direcionando, ali tem, né? Mas eu não quero entrar nesse tema agora. Então, esse amigo daí esse amigo no final acaba sendo viciado em heroína, cocaína e morre. Aí ele fica muito, muito triste, se sente responsável por esse fato, e daí começa um estudo já mundial, né, ali na Europa, de que a cocaína vicia, de que a cocaína não é tudo isso, que a cocaína é um problema, e aí ele vai tendo que, inclusive, uma questão ética, uma questão dele como reconhecimento, como né, um lugar que ele está querendo, não dá para continuar nisso, né? Mas alguns colegas dele, que são oftalmos, que estão em outra área, que é a área da cirurgia, começam a fazer testes com a cocaína, e os testes que eles vão utilizando seriam os testes para fazer anestesia. Então, a cocaína como anestésico para cirurgias. E o pai do Freud, esse senhorzinho que vocês estão vendo aí na foto, né, ele é o primeiro, ele serve de cobaia a um teste feito
pelo uso da cocaína como anestesia, e é um sucesso. Então, assim, para uma outra área, né, que é essa área, então, da anestesia e tal, a cocaína, mas para a área que o Freud tinha intenção, que seria para estímulo, para tirar da depressão, etc., não. Ele se afasta disso, mas interessante que ele usou, sim, mas ele não ficou viciado. Isso é um elemento assim, bem importante, que eu acho que tem que ser... por que alguns viciam, por que outros não viciam? Né? É o tema da drogadição, que é um outro tema que a psicanálise tem um ramo assim, bem interessante de estudo, de pesquisa, o que significa, né, o dependente químico, por quê? Né, no momento onde muitos têm 6 pessoas se utilizando de drogas, cocaína, sei lá, o nome de alguma coisa, um sai dali absolutamente viciado e outros não. Não por uma única vez de uso. Então, tem todo um estudo bem interessante nessa área da toxicomania, né, que a psicanálise desenvolve, mas eu vou saltar um pouco aqui. Então, assim, nesse momento, ele ainda está com situações financeiras bem difíceis, mas um pouco melhor, e os filhos nascendo, né? A Marta nunca se aproximou muito assim, ela ficou uma excelente dona de casa, uma excelente doméstica, uma excelente mãe, ela não se envolvia muito nessa parte dele, ela nunca impediu também, ela nunca atrapalhou, digamos assim, né? Ela respeitava, mas ela dava muito espaço para ele trabalhar, e não se envolvia com o material mesmo de pesquisa dele, nada disso. Ela tinha um espaço que era do lar, e segundo até o Emílio Rodrigues, nesse livro, ele vai dizer que a Marta era uma excelente daquelas mães, assim, e que o Freud não precisava se preocupar com isso, com as crianças, com nada, porque ela era, assim, do lar, e cumpriu fielmente essa tarefa para deixá-lo, assim, com espaço para trabalho. Enfim, e o Breuer, com essa profunda admiração, né, pelo Freud, como ele tinha um poder aquisitivo que favorecia bastante a ele ajudou muito o Freud. Ele, inclusive, na série, né, eu vou entrar na série daqui a pouco, na série da Netflix, aparece até o momento em que ele está dando dinheiro na mão do Freud. Ele deu mesmo. Ele emprestou um dinheiro para o Freud que o Freud nunca pagou, nunca pôde pagar, e ele também não... Freud nunca devolveu esse dinheiro para ele. Ele praticamente assim foi um Messias na vida do Freud. Ele contribuiu mesmo, porque ele acreditava no Freud, ele admirava o Freud, embora depois eles tiveram um momento de rompimento, que foi muito dramático, né? Esse momento desse rompimento. Então, quando o Breuer está, nesse momento, ajudando, o Freud já está escrevendo o doutorado dele, que vai ser sobre as afasias, né? que é maravilhoso também. Ele vai fazer um doutorado sobre afasias, né? E ele vai falar sobre essa questão da fala, a dificuldade da fala, as palavras que soam, porque é todo um tema assim, que depois os linguistas, o Jacques Lacan, vão retomar esse trabalho dele sobre as afasias, né? Que é o doutorado dele. E ele continua, porque agora ele está assim, num cenário, né, de que ele não consegue mais parar. Ele descobriu algo aí. Primeiro ele começa a entender a questão transferencial, médico-paciente, médico-psicanalista,
Então, essa transferência amorosa, essa instalação da transferência, a cura, né? Como vem ali, que pode ser né, essa mola mestra, se não tiver instalada a transferência, não tem trabalho, não tem cura. Eu tenho clínica há muitos anos e eu sei, por experiência própria, se instalou esse amor. E vejo, gente, eu estou no campo da paixão, eu estou falando do amor. O que é isso? É do campo pulsional. As pulsões estão todas ali, né? Então, esse campo desse amor, dessa paixão, que a transferência está ali seguindo, né? Por quê? Porque ali está tudo. Então, se esse material favorece o trabalho, tem trabalho. Se esse material não está, ele não tem. Ou o paciente desiste, vai embora, ou você mesmo dá um jeito de... Não dá, não tem. Famosa liga. É uma paixão construída, que depois ela tem que ser desconstruída, né? Então, por isso que o Freud vai dizer, tem transferência por professor, tem transferência para o médico ginecologista, o médico oftalmo tem transferência, tem transferência. Não é dessa transferência que a gente está falando. Ele vai dizer, existe uma transferência que se chama neurose. Eu vou trabalhar com material específico, neurose de transferência. E aí, com esse material, eu tenho como trabalhar com o paciente. Se esse material não se instalar, não tem como. Não tem como. É interessantíssimo isso, sabe? É mesmo, sabe? Bom, então, ele começa, então, todo esse... E aí, claro, a vida dele começa a ficar melhor, ele começa a trabalhar, então, ele vai escrever, ele nunca escreveu sobre hipnose, tá? Que na série, para quem assistiu a série da Netflix, na série tem um trabalho sobre um livro, um material que ele escreve sobre hipnose. Ele nunca escreveu sobre hipnose. Está lá na série, mas ele nunca escreveu. E na série, vou começar a entrar um pouquinho na série também, na série da Netflix, ele vai tentar, ali o diretor mostra, né? Ele tentando fazer hipnose, não é bem sucedido diante daquele grupo de doutores, né, que estão ali criticando ele, que estão ali, opa, né, vamos ver se o cara consegue mesmo. Ele foi muito infeliz e ele não continua, ele desiste de fazer esse trabalho com hipnose, né. Depois eu vou falar um pouquinho do que é, qual é mesmo essa questão da hipnose para a psicanálise. Mas antes eu queria complementar com o que eu estou trazendo sobre isso dele com o Breuer, né? Então, com o Breuer, ele consegue já um lugar, já é o Dr. Freud, ele tentou ser professor na universidade, foi super difícil, não tinha espaço, porque ele era judeu, olha só, era uma coisa muito maluca. E no hospital, com o tal do Marnet, né, que é esse médico que aparece tanto na série quanto no filme, a relação dele com esse diretor do hospital, o Marnet. É interessantíssimo, porque tem divergências, tem contrapontos, ele está ali muito firme, porque ele começa a perceber, com esse primeiro trabalho que ele faz com a Ana O, com a Marta, que ele não era o médico da Ana, era o Breuer, mas ele está como uma supervisão ali. Então, à medida que ela vai trazendo em palavras, que ela vai falando, etc., ela vai podendo enxergar a paralisia da perna também. Então, assim, essa perna que não... Porque nesse caso está somado vários casos, né? Como na série,
que a gente vai entrar daqui a pouco, na série também está se utilizando de um personagem, de uma personagem, para falar de vários episódios, de vários acontecimentos dos trabalhos que ele desenvolveu. Então, e ele continua, ele segue. E aí ele já vai, então, para a tal da Bergase 19, mas vamos pôr a rua lá, a Rua da Bergase e a Porta da Bergase. A chegada na Bergase, essa sou eu, hein? Vou mostrar para vocês, lá em Viena. Vai, vê se você consegue. Ele já está na Bergase 19, não, essa é Londres. Volta. Vai voltando, é lá em Viena. Aqui nós já estamos em Londres. Londres é no final. Então, ele vai para... Tá mais, a vida dele está favorável, já está com recursos, né? Antes disso, tem um episódio muito interessante, que é... Mas põe a Bergase, essa não é a foto. Volta. Ele tem lá ainda, quando ele recebe a notícia da morte do pai dele. Foi muito, muito interessante, porque para ele foi um trauma muito grande, a questão com o pai, a relação com o pai, a morte com o pai. Quando o pai morre, ele teve um sonho, que esse sonho, olha que interessante, né? Que depois ele vai analisar o sonho dele, ele vai trabalhar o sonho dele. Nesse sonho, ele ele vai sonhar que está sendo dito para ele ficar de olhos bem fechados. Tem uma relação com essas questões do sonho que vêm como, às vezes, como decifrar, né? Como decifrar isso que veio do inconsciente dele. E aí ele vai analisando isso dos olhos bem fechados, de não poder entrar na porta do cemitério, de ter que ficar de olhos bem fechados e tudo. E ele diz, não, porque o que era dito é o contrário, é que eu tenho que abrir os olhos. Então, essas pegadas do inconsciente, essa decifração que ele começa a perceber dos sonhos, o material do sonho, né? Sonho latente, né? E aí ele entendeu que não, que a interpretação desse sonho seria ficar de olhos, vamos abrir os olhos, não ficar de olhos fechados, né? Que é depois da morte do pai. E aí também ele vem abrir os olhos para o trabalho dele, para o que ele estava desenvolvendo em termos de pesquisa, de prosperidade, etc. Então, ele também está ali, né, em 1900, que ele vai lançar o livro, os 2 volumes os famosos 2 volumes, que é o material, todo o material sobre a decifração dos sonhos, né, do que é a questão do sonho. Com Breuer, o que aconteceu? Ele começa a trabalhar sobre a questão da sexualidade, e aí, em 1905, ele vai escrever sobre os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Nesse trabalho dos 3 ensaios, que ele vai falar, então, que a questão da libido, a questão da sexualidade, que a criança tem excitação, que a criança tem uma libido, que a criança... Nossa, isso foi, imagine, né? Ele leva isso, é um trabalho científico que ele leva para uma apresentação para os doutores, né, em 1905, quem tiver interesse, procure estar na obra dele sobre a teoria da sexualidade. Quando isso é trazido a público, essa pesquisa dele,
também tem toda a questão, ali tem né, em 1885, ele vai fazer a primeira teoria sobre a questão da histeria, né, essa questão do abuso, que a histérica sofre um abuso, e daí ele vai dizer, mas como assim? Né? Ele começa a escutar na clínica, todas elas são abusadas, não pode ter alguma coisa errada aqui. E aí ele vai refazer a teoria da questão da histeria também, depois, e vai dizer, não, nem todas elas foram abusadas. Ele refaz, ele descarta a primeira teoria sobre a histeria, né, que é de 1885, ele vai refazer esse material e vai dizer, e aí tem muito a ver também com esse material de 1905, sobre essas questões das teorias sexuais infantis. Por quê? Porque tem ali uma fantasia, tem ali uma fantasmática, tem ali um desejo, talvez, de ter sido abusada, né? Ou tem ali algo de uma construção fantasmática de que foi, mas não lembra bem, de que foi em sonho, mas não lembra bem, e aí ele começa a trabalhar isso e traz isso a público, né? E o que acontece? Ele é quase que esquartejado, apedrejado, quando ele vai falar disso publicamente, né, principalmente sobre que as crianças, a questão sexual, a questão do polimorfo perverso, a polimorfia perversa, a criança é uma polimorfa perversa, e tudo isso instrumentalizado. Ele fala, mas ele traz o material para dizer, bom, é por causa disso, é por causa disso. E o Breuer, que era um dos doutores, esse grande amigo, esses grandes laços, né, que se construíram, que se apoiaram, que construíram juntos esse momento, o Breuer, junto com os doutores, quando ele apresenta esse material científico, né, os doutores começam a vaiar e acham absurdo, isso inclusive está no filme, né, do Além da Alma, o que ele está falando. E eles olham para o Breuer e perguntam, escutei você. E o Breuer sai da sala, tipo assim, Judas, né? Ele faz, segundo Freud, ele vai escrever que ele se sentiu traído, porque eles tinham estudado juntos, eles tinham pesquisado juntos, e ele deu a cara a bater, né, de falar, de apresentar. E foi vaiado, e foi, enfim. E aí ele e o Breuer rompem nesse momento. Eles rompem nunca mais. Tá? E daí entra o Fliess na história, que era esse otorrinologologista que vai escrever coisas absurdas sobre a teoria, o Fliess, sobre a teoria da sexualidade, que tinha a ver com a questão do período menstrual da mulher e a questão olha, é uma coisa muito maluca. E o Freud está acompanhando, está achando muito interessante tudo isso, esses dois se correspondem. Então, dizem também que o Fliess nunca respondeu às cartas do Freud, então o Freud escrevia para o Fliess, mas o Fliess não dava retorno a essas cartas, né? E tem cartas assim que, porque só você, meu grande amigo, quase uma paixão. Dizem que as cartas que ele escrevia para Marta eram cartas muito apaixonadas e muito de dedicação. Depois ele passa a escrever para Fliess, dizem que tinha até um laço ali. Dizem, mas ele fez uma transferência amorosa com o Fliess, quase como se o Fliess tivesse sido mesmo esse que não responde, esse que não dá respostas, e para quem ele vai, um objeto ali que ele vai descarregando, que ele vai falando, que ele vai trazendo material e vai depositando ali. Então, teria sido o psicanalista do Freud, né? Então, o Fliess entra nesse lugar
mas também depois eles rompem lá na frente. Então, Freud tinha muito isso, né? Ele, inclusive, com o grupo das quartas-feiras, que ele construiu esse grupo, ele rompe com Jung, depois, numa ocasião, ele rompe o grupo. Então, ele tinha muito isso, assim, de repente ele rompia, e às vezes ele queria, ele como se ele desmontasse tudo para uma nova montagem, né? Tem a ver muito com também uma questão, vamos pensar até, quando a transferência começa a ficar muito pegajosa, como, né, daí Lacan também faz esses cortes, como cortar, como romper, mas, claro, com Fliess, com Breuer, com outros até, e com Jung, que foram temas mesmo, que levaram a isso, desses rompimentos, né? Questões teóricas. Dizem também, o próprio Emílio Rodrigues vai dizer, que o Freud era muito teimoso. Ele era muito teimoso. Eu não sei se a palavra teimoso seria, né? Mas quando ele tinha uma ideia, ele era muito fixo naquela ideia. Depois ele refazia. Até quando ele escreve na obra dele, ele vai dizer: porque naquele tempo eu pensei assim, era assim, mas hoje, revendo, eu trago. Ele tem muito isso, mas, assim, num primeiro momento era muito difícil até mexer um pouco quando ele estava construindo. Acho que é próprio dos gênios, né? Quando eles estão construindo, eles precisam trazer primeiro esse material até para depois rever e refazer esse material todo. Então, esse foi um momento, assim, onde ele começa a conquistar um espaço na Viena da época, e não só na Viena da época, né? Ele passa a ser o doutor Freud, e vem, aí as pessoas vêm, né, de outros países e de outros lugares para fazerem análise com ele. Ele já está bem conhecido, ele já está bem famoso, na famosa Bergase dele. Vê se consegue a Bergase aí, mas aí você não está conseguindo? Que pena, que pena. Então tá. Essa casa aqui, gente, que está aí na foto, é Londres, quando ele vai no final da vida, né? E ali ele morre. Eu ia deixar para